Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu querido irmão, querida irmã, nós chegamos então à questão de número 21 do nosso estudo do Catecismo em 60 questões. Hoje nós vamos falar, creio no perdão dos pecados. Primeira coisa que nós precisamos considerar então no nosso estudo de hoje é que somos pecadores. Então, todos nós. O homem, ele nasce com o pecado original, herdado dos primeiros pais, Adão e Eva. Ainda mais ao longo da vida, todos nós pecamos. Nós ofendemos a Deus e nós ofendemos aos nossos irmãos e com isso nós estamos também ofendendo a Deus. Então, o ser humano, nós temos necessidade de perdão. Então, primeiro fato é isso. É aquilo que diz a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, 23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos pecaram. Então, nós temos necessidade de ser perdoado. O pecado original, já disse isso, não é algo que você nasce com, é algo que você nasce sem. Ou seja, o homem nasce destituído daqueles dons preternaturais, daquela condição de paraíso. E isso é estendido a todo gênero humano. Então todos nós temos necessidade de perdoar pecados. Veja, Jesus ele perdoava pecados. Enquanto Jesus Cristo esteve na terra, ele perdoava os pecados daqueles que se arrependiam. No Evangelho se destaca este poder de Cristo, que podia exercê-lo por ser verdadeiro Deus, além de verdadeiro homem. Tem confiança, filho, teus pecados te são perdoados. Mateus 9, 2. Jesus diz, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda. Para que vocês saibam que o Filho de Deus, o Filho do homem, ele tem poder de perdoar pecados aqui na terra, eu te digo, levanta, toma a tua maca e vai para casa. E assim aconteceu. Também a mulher pecadora que se apresenta na casa de Simão, ele lhe diz, teus pecados foram perdoados, porque a quem muito amou, muito se perdoou. Então Jesus, ora, se somos pecadores e temos necessidades de ser perdoado, Jesus então, ele perdoa. O tempo que ele passou aqui na terra, ele perdoava pecados e ele continua perdoando. Cristo entrega o poder de perdoar pecados à igreja. Olha, aqui está algo importante. Quando na tarde da ressurreição, Cristo dá o Espírito Santo a seus apóstolos, lhes deu justamente o poder de perdoar pecados. Atenção, isso aqui é bíblico. Evangelho de João 20, 22 e 23. Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. A igreja exerce esse poder, sobretudo no batismo e na penitência. Então, o primeiro sacramento que perdoa pecados é o batismo. E o sacramento da penitência, todas as vezes que nós deles necessitamos. E nós necessitamos muito. Então, veja, irmãos, a confissão não é algo inventado pela igreja. Jesus deu esse poder de perdoar pecados aos apóstolos e está na Bíblia. Há um só batismo para o perdão dos pecados. No momento da ascensão aos céus, Jesus disse aos seus apóstolos, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É o último capítulo do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Cristo quis vincular o perdão dos pecados à fé e ao batismo. O batismo é o primeiro sacramento que perdoa pecados e os apaga completamente, ainda que não livre o ser humano da debilidade, da sua natureza e da concupiscência. O que o catecismo nos ensina é que o batismo, embora ele perdoe os pecados, ele não apaga as consequências desse pecado. Fica aí aquilo que nós chamamos, e aquilo que a igreja nos ensina, que é a concupiscência, ou seja, o desregramento, o resultado daquele pecado. O sacramento da penitência, falaremos um pouquinho mais.
Sendo tão radical o efeito do batismo, caberia pensar em uma posterior inocência definitiva. Porém, a liberdade do ser humano é frágil e faz necessário o perdão. Cristo conhecia nossa condição e dispôs outro meio de reconciliação para os que tiverem caído depois do batismo, que é o sacramento da penitência. Então Jesus, sabendo da nossa debilidade, sabendo que nós pisaríamos na bola, então aqueles que receberam o batismo estão em estado de graça, mas aqueles que pecam mortalmente depois do batismo e também venialmente, né, eles necessitam de purificação. E é aí que entra o sacramento da penitência, que nós já dissemos em cima, João 20, 22, 23, onde Jesus ali, ele institui esse sacramento. A igreja pode perdoar os pecados em nome de Jesus. Não há nenhum pecado, por grave que seja, que a igreja não possa perdoar. Cristo nos remiu do pecado, oferecendo sua vida pela humanidade, e quis que na igreja estivesse abertas as portas do perdão a quem se arrepende de seus pecados. Na igreja, o poder de perdoar os pecados pelo sacramento da penitência possui unicamente os que receberam a potestade sacerdotal no sacramento da ordem, a saber, os bispos e os presbíteros, ou seja, os presbíteros e os padres. Então, na igreja, quem é que tem a autoridade e o poder de perdoar os pecados em nome de Cristo? Os bispos e os padres. Certo? Temos de agradecer esse dom de Cristo à sua igreja. Que fácil ficar dar graças a Deus por ter dado à sua igreja o poder de perdoar os pecados. São João Crisóstomo dizia: os sacerdotes receberam um poder que Deus não deu nem aos anjos, nem aos arcanjos. Olha, nem aos arcanjos. Deus sanciona lá no alto tudo que os sacerdotes façam aqui embaixo. E Santo Agostinho: se na igreja não houvesse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança, nenhuma expectativa de uma vida eterna e de uma libertação eterna. Demos graças a Deus que deu à igreja semelhante dom. Meus irmãos, a fala de São João Crisóstomo, que Deus deu ao sacerdote um poder que não deu nem aos anjos e nem à Virgem Maria, ele também, como diz Santo Agostinho, se na igreja não houvesse a remissão dos pecados, não existiria nenhuma esperança de salvação. Porque nós caímos, né? Eu caio, você cai, ele cai, todos nós caímos. E nós precisamos do perdão de Deus, que é exercido na autoridade da sua igreja. O que você liga na terra, eu ligo no céu. A quem você perdoar o pecado, eu perdoo. A quem você os retiver, eles lhe serão retidos. Que coisa espetacular. Bom, então vamos deixar aqui 2 propósitos. A gente sempre deixa no final do nosso estudo os propósitos para a nossa vida. Buscar com frequência. Primeiro propósito, buscar com frequência e bem arrependidos o sacramento da penitência. Então, número 1, procurar se confessar com arrependimento o maior número de vezes possível. Dar muito graças a Deus pelo imenso dom de Cristo à sua igreja, a missão e o poder de perdoar verdadeiramente os pecados. Então é ser grato. Então, primeira propósito, procurar a confissão. E segundo, agradecer a Deus por tamanho dom deixado à sua igreja. Até o nosso próximo estudo do Catecismo em 60 questões. Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.